Você costuma queimar incenso em casa? Já sentiu aquela paz momentânea no ar, mas depois um peso estranho no ambiente? Será que o que você sente é mesmo espiritualidade ou algo que quer apenas parecer sagrado? E se eu te dissesse que Padre Pio revelou um segredo sombrio sobre o uso de incensos? Um alerta espiritual que muitos ignoram, mas que pode estar abrindo portas invisíveis para o mal dentro da sua casa? Padre Pio, um santo que via além do que os olhos humanos podem enxergar, sabia diferenciar a verdadeira luz daquilo que apenas se disfarça de luz. E foi exatamente sobre esse tema, o uso de elementos aparentemente inofensivos no ambiente espiritual, que ele deixou uma revelação poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora. Na era em que tantos buscam paz interior em práticas exóticas e orientais, será que estamos nos afastando silenciosamente do Deus verdadeiro? Quantas coisas em nome do bem-estar não estariam, na verdade, contaminando a nossa alma? O que você verá neste vídeo é muito mais do que um alerta. É uma jornada espiritual que vai te levar a discernir o que realmente vem de Deus e o que pode estar sabotando sua fé disfarçadamente. Você vai descobrir qual foi a revelação espiritual de Padre Pio sobre o uso de incensos, quais são os riscos invisíveis que acompanham certos cheiros e objetos espirituais, e como diferenciar aquilo que realmente santifica sua casa do que pode estar atraindo influências ruins. Prepare-se para ouvir o que quase ninguém ousa dizer, porque há algo oculto que precisa ser revelado. E quem ouve com o coração aberto pode encontrar um caminho de libertação. Comente agora. Que Deus nos abençoe. Isso mostra que você está com o coração aberto para aprender e crescer espiritualmente. Deixe o like. É um gesto simples que ajuda o YouTube a espalhar este conteúdo e tocar mais almas. E se você já faz parte da nossa comunidade, sinta-se orgulhoso. Seu apoio está levando a luz de Cristo a quem mais precisa. Porque este vídeo contém lições espirituais profundas e quem assiste com fé pode até desbloquear uma bênção escondida que Deus já reservou. Agora, se prepare, vamos mergulhar na primeira revelação espiritual de Padre Pio sobre esse tema pouco falado, mas profundamente urgente. Quando o perfume engana, o alerta de Padre Pio. Em San Giovanni Rotondo, os fiéis que visitavam Padre Pio relatavam frequentemente um fenômeno curioso. Um perfume misterioso e celestial se espalhava quando ele passava. Diziam que era o perfume da santidade. Uma fragrância suave e indescritível que não vinha de frascos, mas da presença de Deus. Mas entre tantas conversas sobre cheiros, aromas e atmosferas espirituais, Padre Pio certa vez fez um comentário que deixou um irmão frade perplexo. Ele disse: "Nem todo perfume é sinal de pureza. Há cheiros que vêm do inferno, disfarçados de paz." A princípio, pareceu apenas uma frase simbólica, mas com o passar do tempo, muitos entenderam que aquele era um alerta espiritual direto. Elementos sensoriais, como música suave, cheiros agradáveis, luzes tênues, podem sim ser usados por forças obscuras para enganar os sentidos e infiltrar confusão espiritual. Padre Pio recebia diariamente pessoas em confissão que se sentiam em paz ao realizar práticas que pareciam inofensivas, como sessões de meditação com incenso, rituais energéticos ou rezas misturadas com elementos de outras crenças. Mas ele percebia com seus dons espirituais que aquela paz era falsa e vinha acompanhada de perturbações espirituais sutis que, com o tempo, se transformavam em opressão, angústia, insônia e até doenças espirituais. Certa vez, ao ser questionado por uma senhora que acendia incensos durante suas orações, Padre Pio respondeu com firmeza: "O que você chama de oração está sendo abafado pelo cheiro de uma fumaça que não sobe ao céu."
Ele não condenava o uso do incenso em si. Afinal, a Igreja utiliza o incenso litúrgico consagrado durante as missas, símbolo das orações que sobem aos céus. Mas alertava contra o uso de incensos de origem esotérica, pagã ou sincretista, muitas vezes consagrados em rituais não cristãos e vendidos com promessas de limpeza energética, descarrego ou atração de prosperidade. Esses incensos, segundo Padre Pio, podem abrir brechas espirituais dentro de casa. Ele dizia que, assim como existe a água benta para nos proteger, existem também objetos e aromas que podem estar carregados de intenções espirituais contrárias a Deus. E que isso afetava não só o ambiente, mas também a alma. E então surge a pergunta que o próprio santo ensinava a fazer: isto que estou usando me aproxima da cruz ou me afasta dela? Se a resposta não for clara, talvez o cheiro que enche sua casa seja o perfume da ilusão e não o da santidade. Reflita. Quantas vezes, em busca de paz, você acendeu algo que não tinha nada a ver com Deus? Quantos aromas foram oferecidos no altar do bem-estar, mas sem a presença do Senhor? A consagração invisível, o perigo por trás de certos incensos. Muitas pessoas acreditam que o incenso é apenas uma mistura de ervas e aromas usados para perfumar o ambiente. Mas Padre Pio, com seu olhar espiritual aguçado, via algo que a maioria não conseguia sequer imaginar. Muitos incensos são previamente consagrados em rituais que não têm nada a ver com Deus. E, ao serem acesos, invocam presenças espirituais estranhas ao lar. Você já parou para se perguntar: de onde vem o incenso que você compra? Quem o produziu? Com que intenção? Foi abençoado ou consagrado a alguma entidade oculta? Padre Pio não gostava de dar respostas genéricas. Ele observava a vida espiritual de cada pessoa. Mas em casos em que o lar estava sob forte opressão, brigas constantes, doenças inexplicáveis, medo sem causa aparente, sono perturbado, ele costumava perguntar: o que você trouxe para dentro da sua casa? E muitas vezes o mal não entrava com barulho, mas com aroma. Um incenso de prosperidade consagrado em terreiros de feitiçaria. Um pacote de limpeza espiritual com ervas invocadas a espíritos estranhos. Um presente trazido por alguém que não tinha a alma em paz. Esses objetos, segundo relatos espirituais próximos de Padre Pio, trazem consigo uma espécie de marca invisível. E quando queimados, liberam mais do que fumaça. Liberam uma autorização espiritual para presenças malignas se manifestarem. É como abrir uma janela para o inimigo e dizer: entre, a casa é sua. Mas atenção, não é o objeto em si que carrega o mal, mas a consagração invisível feita sobre ele. O próprio São Paulo dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12. Padre Pio entendia isso com profundidade. Ele via que a alma humana é como um templo. Tudo o que entra nesse templo deve ser consagrado a Deus. Caso contrário, pode se tornar um ponto de influência do mal. E foi por isso que ele recomendava um ato simples, mas poderoso: orar sobre tudo o que se leva para casa, desde o alimento até objetos de decoração ou presentes, porque o mal é astuto, e onde ele não pode entrar pela porta da frente, ele entra escondido na embalagem de um cheiro agradável. Você já se perguntou quantos dos seus incensos ou velas já passaram por mãos impuras antes de chegarem à sua casa? Será que você acendeu algo que havia sido oferecido a falsos deuses? Será que seu lar está precisando mais de oração e menos de aromatização? Não há paz verdadeira fora da presença de Deus. E não há purificação mais forte do que a da cruz de Cristo. Como Padre Pio purificava casas espiritualmente contaminadas. Padre Pio era conhecido não só por seus milagres, mas também por sua sensibilidade espiritual extrema.
Ele não precisava que alguém dissesse o que estava acontecendo, bastava uma visita, um olhar, um cheiro no ar, e ele sabia. Algo impuro havia entrado naquela casa. Mas o que ele fazia para reverter isso? Primeiro, ensinava que o ambiente espiritual da casa precisa estar em constante vigilância, como um templo. Assim como os antigos sacerdotes judeus mantinham o templo de Jerusalém limpo, silencioso e consagrado, também nossa casa deve ser mantida com reverência. E quando o mal já entrou, quando o ar está pesado, a insônia constante, os pesadelos voltaram, as brigas aumentaram, Padre Pio era claro: não há objeto, aroma ou amuleto que purifique o mal. Só a oração, os sacramentos e a presença de Deus. Esses são os passos que ele ensinava e que continuam vivos até hoje por meio dos seus filhos espirituais. Expulsar o estranho com oração de autoridade, Padre Pio recomendava uma oração de libertação feita por quem está em estado de graça. Ele dizia que uma alma unida a Deus tem autoridade sobre qualquer sombra. Ele sugeria que se orasse em voz alta, pedindo: em nome de Jesus, que todo espírito estranho seja expulso desta casa, que este lar pertença apenas a Deus. Água benta, o incenso que purifica de verdade, enquanto o incenso comum apenas perfuma, a água benta exorcizada tem o poder real de purificar espiritualmente. Padre Pio aconselhava os fiéis a aspergir cada cômodo da casa, em silêncio, pedindo interiormente que Jesus e a Virgem Maria habitem aquele espaço. Confissão e Eucaristia. O duplo escudo, muitas vezes, o que abre as portas espirituais ao mal, não é o objeto, mas a alma ferida, cansada ou em pecado. Padre Pio dizia que, quando alguém confessava sinceramente os pecados e recebia a Eucaristia com amor, as sombras simplesmente desapareciam. Ele chegou a afirmar que uma comunhão feita com fé é mais poderosa que qualquer ritual de purificação. Remoção imediata de objetos suspeitos, velas, pedras, incensos, imagens, livros, presentes. Se o coração duvida, é melhor remover. Padre Pio advertia que não se brinca com o invisível. Se algo gera dúvida, incômodo ou sensação estranha, deve ser retirado e, de preferência, queimado ou destruído. Melhor perder um objeto do que perder a paz, ele dizia. Consagração da casa ao Imaculado. Coração de Maria S. era o passo final. Ele recomendava que cada família consagrasse o lar à Virgem Maria. E não como uma formalidade, mas como um ato de entrega real. Onde Maria entra, o demônio foge. Onde Maria reina, o céu sorri. Esses ensinamentos de Padre Pio não eram teóricos. Ele os aplicava, vivia e testemunhava os frutos. Casas restauradas, famílias em paz, crianças dormindo em paz depois de meses de tormento. Agora eu te pergunto, você está disposto a transformar sua casa num templo de luz? Está pronto para abrir mão de perfumes que enganam em troca da presença real de Deus? O rosário, o verdadeiro incenso que purifica a alma e a casa. Enquanto o mundo moderno busca em ervas e aromas a resposta para angústias profundas, Padre Pio apontava para uma arma esquecida, silenciosa, humilde, mas capaz de fazer o inferno tremer, o Santo Rosário. Ele não apenas recomendava o rosário, ele o vivenciava como uma respiração espiritual constante. Dizia que cada Ave Maria era como uma gota de bálsamo na alma e uma lança contra o inimigo. Seu terço estava sempre em mãos. Até mesmo quando dormia, os dedos procuravam as contas, como uma criança que segura a mão da mãe no escuro. Padre Pio não via o rosário como uma repetição vazia, mas como o verdadeiro incenso da alma. Ele dizia: o rosário é a minha arma, é a corrente que prende o demônio, é o perfume que agrada ao céu. E quando comparado aos incensos que muitas pessoas usam em suas casas,
Ele fazia questão de deixar claro: o perfume do rosário sobe direto ao trono de Deus. Não precisa de fogo, nem de fumaça, nem de pedras ou ervas. Só precisa de fé e entrega. Enquanto muitos acendem incensos para relaxar, Padre Pio ensinava a acender o rosário para vencer. E ele contava milagres ligados ao uso do rosário dentro das casas. Um deles foi o de uma família italiana que vivia em constante briga. Padre Pio os orientou a rezar o rosário todas as noites juntos, em voz alta, mesmo que sem vontade. Em menos de um mês, os pesadelos cessaram. A casa ficou mais leve e os filhos começaram a dormir em paz. O que nenhum terapeuta ou sacerdote tinha conseguido resolver, o rosário curou. Ele explicava que ao rezarmos o rosário, Maria entra em nossa casa e, como mãe, ela varre, organiza, consola, cura, fortalece e expulsa tudo o que não vem de Deus. Mais do que isso, o rosário cria uma barreira invisível no lar. Onde há rosário rezado com fé, não há espaço para o mal se esconder. Ele dizia que os demônios gritam e se contorcem ao ouvir o nome de Maria repetido com amor. Você já experimentou acender o incenso da fé verdadeira em sua casa? Não um cheiro no ar, mas uma oração viva. Não uma fumaça, mas uma presença. Não um ritual, mas um encontro com o céu. E mais, Padre Pio dizia que ao rezar o rosário, as bênçãos não caem apenas sobre quem reza, mas se espalham para todo o ambiente. É como se a oração impregnasse as paredes, os objetos, as roupas e até os pensamentos dos que habitam o mesmo lar. Por isso ele insistia: antes de queimar incenso, queime suas inquietações no altar da oração. A mulher que foi liberta pela intercessão de Padre Pio e o poder do rosário. Era início dos anos 90. Uma mulher italiana de meia idade, chamada Carmela, vivia em Nápoles e trabalhava como enfermeira. Ela não conhecia profundamente a fé, mas tinha respeito pela igreja, como muitos na sua geração. Só que, nos últimos meses, algo estranho acontecia dentro da sua casa. Carmela começava a ter crises de pânico durante a madrugada. Sentia presenças no quarto, sombras passando, vultos nos espelhos. Seu sono era leve e perturbador. Começou a escutar sussurros sem origem e, certa noite, jurou ver uma figura escura na porta do seu quarto. Ela procurou ajuda médica. Tentaram calmantes, terapia, meditação, aromaterapia. Uma amiga lhe deu um incenso de limpeza espiritual, dizendo que isso iria ajudar. Ela passou a queimar esse incenso todas as noites e nos primeiros dias sentiu até um alívio, mas logo depois os ataques se intensificaram. Começou a sentir ódio de coisas sagradas. Não conseguia mais entrar numa igreja, sentia calafrios ao ver um crucifixo. O que era incômodo virou tormento. Foi então que ela, desesperada, encontrou uma senhora idosa na rua vendendo terços. A idosa, que ela nunca mais viu depois daquele dia, olhou em seus olhos e disse: "Você precisa rezar o rosário. Não é sua mente, é a sua casa. Leve o terço, Padre Pio vai te ajudar." Assustada, mas sem saber exatamente por quê, Carmela levou o terço. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela se ajoelhou. Não sabia como rezar direito. Gaguejou, chorou e começou, ainda sem entender tudo, a rezar o rosário. Na quarta Ave Maria, ela começou a sentir um perfume fortíssimo no ar. Mas não era o cheiro do incenso. Era algo puro, que lembrava lírios e pão recém-assado. Ela chorou muito. Sentiu paz. Dormiu. E naquela noite não teve nenhuma perturbação. Nos dias seguintes, começou a rezar com mais firmeza. Trocou os incensos por orações. Jogou fora objetos que a faziam sentir-se desconfortável, inclusive um livro de ocultismo que havia ganhado anos antes. E o que aconteceu depois? 3 semanas mais tarde, em um sonho vívido, Carmela viu um frade com os estigmas, vestindo o hábito marrom, sorrindo para ela.
Ele não disse nada. Apenas olhou para o terço em sua mão, fez o sinal da cruz e desapareceu. Ao acordar, pesquisou. Era Padre Pio. Ela nunca tinha ouvido falar dele antes. Chorou ao reconhecê-lo na imagem. E ali entendeu. Foi a intercessão de um santo, unida à força do rosário, que libertou sua casa e sua alma. Desde aquele dia, Carmela reza o rosário todos os dias, não por medo, mas por gratidão. Sua casa é agora um lar de paz. Seus filhos, antes distantes da fé, voltaram a frequentar a igreja. E a imagem de Padre Pio ocupa um altar simples, mas cheio de amor, bem ao lado do crucifixo que ela um dia não conseguia nem olhar. Essa história nos mostra que o incenso do mundo pode perfumar, mas o rosário purifica, que as sombras fogem não do cheiro, mas do som de uma alma em oração. Ou profecia esquecida, o tempo em que os espirituais enganariam até os eleitos. Durante uma conversa com um de seus filhos espirituais mais próximos, Padre Pio revelou uma frase misteriosa que só agora, décadas depois, começa a ser plenamente compreendida. Chegará um tempo em que o diabo usará as coisas mais suaves para fazer o maior estrago. O frade que ouviu essa frase não entendeu de imediato. Pensou que Padre Pio falava de tentações sutis como vaidade, orgulho ou conforto. Mas hoje, muitos estudiosos de sua vida e escritos acreditam que ele estava se referindo também a um avanço sorrateiro de práticas espiritualistas que, disfarçadas de bem-estar, afastariam as almas da verdadeira fé. Padre Pio via com preocupação o aumento do esoterismo disfarçado de autocuidado. Ele dizia que o inimigo já não precisava se apresentar como o mal. Bastava se parecer com o bem que não incomoda ninguém. E essa profecia se encaixa perfeitamente nos tempos atuais. Vivemos a era dos cristãos que mantêm um crucifixo na parede e ao lado uma pedra de proteção, que vão à missa aos domingos, mas queimam incensos energéticos na segunda, que rezam o terço, mas consultam horóscopos ou jogam sal grosso só por garantia. O alerta de Padre Pio era direto. Esses sincretismos espirituais não são neutros. Eles diluem a fé verdadeira e abrem caminho para confusão interior e tormentos espirituais. Ele dizia: quando tudo parecer inofensivo demais, abra os olhos, porque o mal já sabe que se gritar será rejeitado, mas se sussurrar com perfume e silêncio será acolhido. E mais, Padre Pio mencionou que os dias viriam em que até os fiéis buscariam novas práticas para alcançar paz, esquecendo-se do poder da cruz. Você percebe o que isso significa? Ele não falava de pessoas distantes da fé, mas sim de católicos fervorosos, que, cansados do silêncio de Deus ou da demora nas respostas, acabariam buscando atalhos espirituais, que parecem luz, mas afastam da verdade. E tudo começa com pequenas concessões, um incenso para acalmar a mente, um banho de ervas para afastar energia negativa, uma simpatia só por brincadeira. Padre Pio via nisso uma brecha espiritual. Um dia, advertiu um jovem: você pensa que queimar ervas não tem efeito, mas o demônio precisa de pouco para entrar. Um cheiro, um gesto, uma dúvida, e ele já achou a porta. E ainda completava: a alma se contamina primeiro pelo que tolera no coração, depois pelo que convida para dentro de casa. Por isso, ele ensinava com tanta firmeza que nada deve ocupar o lugar da oração, do rosário e dos sacramentos. Os conselhos espirituais de Padre Pio para proteger seu lar. Padre Pio dizia que o lar é o primeiro campo de batalha espiritual. Não é o mundo lá fora que ameaça primeiro a alma, é o que permitimos que entre pela porta da frente, pelas janelas da curiosidade ou pelas rachaduras da omissão.
Por isso, ele deixou conselhos claros para manter o ambiente doméstico protegido, consagrado e cheio da presença de Deus. E muitos desses conselhos ainda hoje são seguidos por seus filhos espirituais ao redor do mundo. 1. Cuidado com os objetos. Nem tudo que é bonito é abençoado. Padre Pio sempre alertava sobre a origem dos objetos. Ele sabia que imagens, incensos, estátuas ou adornos espirituais podem carregar intenções contrárias à fé católica, mesmo que pareçam positivos. Um caso famoso foi o de uma jovem que levou uma estatueta de anjo para sua casa, achando que seria algo sagrado. Mas Padre Pio, ao confessá-la, sentiu um desconforto e perguntou: esse anjo foi feito para o bem ou para confundir? Depois descobriu-se que era uma imagem esotérica, com aparência cristã, mas consagrada em um ritual pagão. Ele ensinava: não aceite objetos de fontes duvidosas. Prefira imagens abençoadas por sacerdotes. Evite enfeites com símbolos místicos ou palavras de poder que não vêm da tradição cristã. 2. Velas, sim, mas abençoadas. Padre Pio aprovava o uso de velas, mas sempre consagradas, com oração e usadas com reverência. Nada de velas coloridas para prosperidade, velas de energia ou de proteção cósmica. A única proteção verdadeira vem de Cristo. Ele dizia que a luz da vela deve representar a luz de Cristo. Não desejos pessoais, mas entrega à vontade divina. 3. Limpeza espiritual. Começa pelo coração. Padre Pio dizia que não adianta purificar a casa se o coração dos que vivem nela está em desordem. Famílias com lares pesados, segundo ele, muitas vezes sofriam mais por pecados ocultos, mágoas não perdoadas, vícios escondidos ou orações abandonadas do que por objetos externos. Ele orientava confissão frequente, perdão diário entre os membros da casa, evitar fofocas, palavrões e discussões prolongadas. Fazer da mesa de jantar um lugar de partilha, não de conflito. 4. Cada cômodo, um altar de fé. Padre Pio gostava de dizer: não se vive apenas na sala, então Deus também não deve estar apenas em um cômodo. Ele incentivava os fiéis a espalharem imagens sagradas, crucifixos e medalhas milagrosas pela casa, especialmente nos quartos e corredores. A casa, dizia ele, deve rezar mesmo quando ninguém está rezando. As imagens sagradas são como olhos do céu, nos observando com ternura e vigilância. 5. A oração em família é o escudo mais poderoso. Nada protegia mais um lar, segundo Padre Pio, do que a oração feita em conjunto. O rosário em família, especialmente nas noites de tribulação, abria portas para bênçãos que os céus já tinham preparado, mas esperavam fé para se manifestar. Ele insistia que mesmo que apenas uma pessoa da casa rezasse, ela podia sustentar espiritualmente todos os demais. Uma vela acesa pode iluminar o quarto inteiro. Uma alma em oração sustenta uma casa inteira. Quantos lares hoje estão decorados, mas vazios da graça? Quantos são aromatizados, mas carregam ressentimento, silêncio e ausência de Deus? Padre Pio mostrava com sua vida que uma casa consagrada se torna um refúgio espiritual. Não apenas um lugar físico, mas um território de paz, cura e proteção. O poder que continua. Livramentos após a morte de Padre Pio. Padre Pio faleceu em 1968, mas quem pensa que seu ministério terminou ali se engana profundamente. Pelo contrário, a sua intercessão parece ter se intensificado, alcançando pessoas do outro lado do mundo, mesmo aquelas que nunca o conheceram em vida. E, curiosamente, muitos desses milagres estão ligados a livramentos espirituais ocultos, onde o mal se disfarçava de bem. Um dos testemunhos mais impressionantes vem da Alemanha. Um homem chamado Thomas, de 43 anos,
trabalhava com terapias alternativas. Ele não era católico, mas respeitava todas as crenças. Em sua clínica, usava incensos orientais, cristais energéticos e imagens de anjos universais. Tudo parecia bem, até que sua filha de 6 anos começou a ter pesadelos constantes. Dizia ver pessoas sem rosto andando pela casa e chorava ao entrar no consultório do pai. A esposa, angustiada, decidiu procurar um sacerdote. Por impulso, entrou em uma igreja desconhecida. Lá, encontrou um grupo de oração devoto de Padre Pio. Durante a conversa, uma senhora entregou uma medalha do santo e disse: "Leve isso para casa e diga ao seu marido que pare de perfumar a casa com fumaça que o céu não conhece." A esposa seguiu o conselho. Ao chegar em casa, contou tudo. Thomas riu, mas naquela mesma noite sonhou com um frade. No sonho, o frade dizia: "Você está curando corpos e adoecendo almas. Limpe sua casa." Ao acordar, suando e abalado, reconheceu o frade numa foto. Padre Pio. No dia seguinte, Thomas retirou todos os incensos e cristais, parou com os rituais e, em poucos dias, os pesadelos da filha cessaram completamente. Hoje, a família é católica. Thomas se converteu e fundou um pequeno grupo de oração em sua paróquia, com o nome Perfume de Deus. Ele diz: "Eu perfumava o ambiente com aromas, mas só encontrei paz quando deixei o céu perfumar meu coração." E esse não é um caso isolado. Na América Latina, uma jovem que se sentia constantemente deprimida e ansiosa foi aconselhada por um influenciador a fazer rituais de limpeza espiritual, com incensos e afirmações diante do espelho. Mas quanto mais fazia, mais sua angústia aumentava. Ao visitar a casa de uma amiga católica, viu um pequeno quadro de Padre Pio e sentiu uma paz inexplicável. Passou a pesquisar sobre ele e encontrou uma homilia onde ele dizia: "Onde não há cruz, há mentira. Onde não há Cristo, há confusão." Chorou, jogou todos os objetos fora, pediu ajuda a um sacerdote e fez sua confissão depois de 11 anos afastada. Desde então, nunca mais teve crises. Padre Pio segue atuando como guardião das almas confusas, como farol na escuridão espiritual do mundo moderno. E sua missão hoje é ainda mais urgente: resgatar os corações que, na sede de espiritualidade, estão bebendo em fontes contaminadas. Sinais invisíveis, como Padre Pio reconhecia a presença do mal no lar. Padre Pio não era apenas um frade com dons místicos. Era um soldado de Cristo que travava batalhas espirituais diariamente e sabia que o demônio raramente se apresenta como esperamos. Ele dizia que as manifestações malignas mais perigosas são as sutis, aquelas que se disfarçam de emoções, sensações e até rotinas. Segundo ele, o mal espiritual pode residir numa casa sem precisar se manifestar com gritos ou objetos voando. Basta que encontre um ambiente propício, marcado por permissividade, descuido espiritual e ausência de oração. Estes são os principais sinais de alerta, conforme relatos e ensinamentos deixados por ele e por pessoas que o conheceram. 1. Perturbações noturnas repetitivas. Padre Pio afirmava que a noite é o momento em que a alma mais se abre ao mundo espiritual e, por isso, é o período mais vulnerável. Ele dizia que se alguém acorda sempre entre 2 e 4 horas da manhã com inquietação, medo súbito, sensação de opressão ou com pensamentos negativos, isso pode ser um sinal de presença espiritual maligna rondando o lar. Em um dos relatos mais conhecidos, ele recomendou a uma mulher que aspergisse água benta no quarto e rezasse o rosário ao acordar nessas madrugadas. Após 3 noites, os ataques cessaram. 2. Ambiente constantemente pesado. Padre Pio era sensível à atmosfera dos ambientes. Quando entrava em uma casa, muitas vezes já dizia: "Aqui falta oração." Ou então, o silêncio não é paz, é ausência.
Casas com ambientes carregados, onde todos vivem cansados, irritadiços, com dores constantes sem causa médica ou sonolência excessiva sem explicação, podem estar sendo sugadas por influências espirituais ocultas. Padre Pio explicava que onde o pecado se esconde, a graça se retira. E onde a graça se retira, o inimigo se acomoda. 3. Brigas sem motivo e falta de diálogo. Padre Pio via a divisão familiar como sinal de ataque espiritual direto. Famílias que passam a brigar por qualquer motivo, onde reina a indiferença, o silêncio amargo ou a provocação constante, estão sendo golpeadas por um espírito de discórdia. Ele dizia: o demônio não entra pela porta. Ele racha o chão da casa com os gritos que ninguém consegue explicar. 4. Desinteresse pelas coisas sagradas. Esse era um dos sinais mais dolorosos para Padre Pio. Quando as pessoas começam a perder o interesse pelas coisas de Deus, param de rezar, de ir à missa, de conversar sobre fé, ele identificava ali um entorpecimento espiritual e dizia: o mal adora o silêncio das almas que antes falavam com Deus. Esse desinteresse, quando não combatido, abre espaço para que outras práticas, como horóscopos, simpatias, incensos místicos e rituais de autoconhecimento, ocupem o lugar da oração e da palavra. 5. Sensação de ser observado. Ou acompanhado, Padre Pio tratou inúmeros casos de pessoas que sentiam presenças invisíveis em suas casas, mesmo que nunca tivessem mexido com o oculto. Ele dizia que bastava um objeto consagrado ao mal, ou uma brecha de pecado mortal repetido, para o ambiente se tornar espiritualmente vulnerável. Mas sempre afirmava: não há escuridão que resista a uma alma em estado de graça. E o que ele recomendava para quem identificava esses sinais? Confissão imediata, mesmo se os pecados parecessem pequenos. O rosário diário com a intenção de purificação do lar. Água benta nos cômodos, especialmente nos quartos. Jejum, se possível, por 3 dias consecutivos, oferecendo a Deus o desejo de libertação. Remoção de tudo aquilo que causasse inquietação. Músicas, imagens, objetos ou livros. Padre Pio era direto. Você pode perfumar a casa com incenso o quanto quiser, mas se ela estiver vazia de oração, será só fumaça. E aqui voltamos ao ponto central do nosso vídeo. Incenso não substitui fé. Aroma não substitui oração. Paz aparente não é paz verdadeira. Talvez você tenha assistido a este vídeo com um leve desconforto no coração. Talvez tenha sentido como se alguém estivesse descrevendo exatamente o que acontece em sua casa, no seu quarto ou na sua alma. Mas não se assuste. Não tenha medo. O que hoje parece peso pode ser o começo de uma libertação profunda. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando a uma decisão: purificar seu lar, escolher a luz, expulsar a fumaça da ilusão e respirar a graça da oração verdadeira. Padre Pio não condenava ninguém. Ele compreendia, mas também advertia com firmeza, como um pai espiritual que não quer ver seus filhos caindo em armadilhas disfarçadas de bem-estar. Se você reconheceu que existem coisas na sua casa ou na sua rotina que não agradam a Deus, não demore. Remova, substitua, consagre, transforme, porque aquilo que parece pequeno hoje pode ser a raiz do sofrimento de amanhã. E lembre-se, o rosário nas mãos de uma alma sincera vale mais que 1000 incensos queimados sem fé. A água benta, a confissão, a Eucaristia, esses são os verdadeiros perfumes do céu. Agora, feche os olhos por um instante e peça a Deus junto comigo: Senhor, se há algo em minha casa que não te pertence, mostra-me. Se há algo em minha alma que te afasta, purifica-me. E se estou cego, envia teus santos para me guiar. Padre Pio, ensina-me a ter fé mesmo na dor. Escreva essa frase aqui nos comentários. Padre Pio, ensina-me a ter fé mesmo na dor.
Essa será nossa senha secreta. Será a maneira de sabermos quem chegou até o fim. Quem está realmente comprometido com a transformação espiritual. E agora, te peço algo importante. Deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo precisa ser espalhado para mais pessoas. Compartilhe com alguém que você ama, que talvez esteja buscando paz no lugar errado. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui, cada vídeo é um passo rumo à cura da alma e ao reencontro com o céu. Você faz parte de algo muito maior. Você não está só. E se está ouvindo essa mensagem agora, é porque Padre Pio te escolheu hoje para receber um sinal, que seu lar seja perfumado não pela fumaça do mundo, mas pela presença de Deus. E que a paz verdadeira, aquela que vem da cruz, habite entre suas paredes, suas palavras e seus silêncios. Que Deus te abençoe e que Padre Pio te acompanhe.